irmãos? Quero que os irmãos, então, abram a Bíblia aí em João, capítulo 10, versículo 1 ao 14. Nós vamos fazer uma leitura um pouco extensa, mas muito importante aqui. João, capítulo 10, versículo 1 ao 14, que diz assim: em verdade lhes digo, que quem não entra no curral das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, esse é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Para este, o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama as suas próprias ovelhas pelo nome e as conduz para fora. Depois de levar para fora todas as que lhe pertencem, vai na frente delas, e elas o seguem, porque reconhecem a voz dele. Mas de modo nenhum seguirão ao estranho, pelo contrário, fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus fez esta comparação, mas eles não compreenderam o sentido daquilo que ele falava. Então Jesus disse mais uma vez: em verdade lhes digo, que eu sou a porta das ovelhas. Todos os que vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhes deram ouvidos. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará, sairá e achará pastagem. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. O mercenário que não é pastor, a quem não pertencem as ovelhas, vê o lobo chegando e abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as arrebata e dispersa. O mercenário foge, porque é mercenário, e não importa com as ovelhas. Mas eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas, e elas me conhecem. Assim como o Pai me conhece, e eu conheço o Pai, eu dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas, que não são desse aprisco. Preciso trazer também estas. Elas ouvirão a minha voz, e então haverá um só rebanho e um só pastor. Por isso, o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para recebê-la outra vez. Ninguém tira a minha vida, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para entregá-la e também para reavê-la. Este mandato recebi de meu Pai. Por causa dessas palavras, houve uma nova divisão entre os judeus. Muitos deles diziam: ele tem demônio e enlouqueceu. Porque vocês ouvem o que ele diz? Outros diziam: este modo de falar não é de um endemoniado. Será que o endemoniado pode abrir os olhos aos cegos? Amém, irmãos? Queridos, eu quero ministrar sobre esta passagem bíblica do bom pastor, de Jesus Cristo. Mas para nós entrarmos aqui no capítulo 10, nós precisaríamos voltar um pouco para o capítulo 9. E o capítulo 9, ele vai falar aqui sobre quando Jesus está caminhando com os discípulos,
quando Jesus está andando com os discípulos, ele encontra um homem cego, um homem cego de nascença. E Jesus então vê aquele homem e ele ouve uma pergunta dos discípulos. E uma pergunta legítima até pelo contexto religioso em que os discípulos estavam ali, se encontravam. Os discípulos perguntavam para Jesus: Jesus, por que este homem é cego? Ele pecou ou foram seus pais que pecaram? E por que eu falo uma pergunta legítima para aquela época? Porque eles tinham um entendimento de que algum mal sobreviria na vida de alguém por conta do pecado, por conta de algum pecado. Lógico que todas as mazelas humanas, que todos os problemas humanos são oriundos do pecado original, da queda do homem, do pecado de Adão e Eva, do pecado da raça humana. Mas o que eles estavam dizendo é: este problema que ele está enfrentando é resultado de um pecado a qual ele cometeu ou os seus pais cometeram. Eu acredito que esta palavra ou esta pergunta não nos cabe hoje. Algumas vezes, os pecados, sim, há uma consequência de algum problema. Normalmente, a maioria dos pecados nos levam para problemas, nos levam para situações difíceis, e que são resultado, então, de consequências pecaminosas. Mas não no sentido de nascer com alguma coisa, ou de ter uma doença, assim, porque Jesus, ele disse aqui nessa passagem, que não foi um pecado, não foi porque ele pecou, nem que seus pais pecaram. Porque se nós caminharmos por este caminho, nós vamos ter um entendimento errado das coisas. A maioria de homens de Deus, de mulheres de Deus também tiveram problemas, passaram por situações adversas, e nem sempre estes problemas são por conta de pecado que eles cometeram. E Jesus disse isso aqui. E Jesus disse: não foi o pecado dele ou dos seus pais, mas ele nasceu assim, para que a glória de Deus se manifeste na vida dele. Ele nasceu assim, para que o nome de Deus fosse exaltado na vida dele. Por quê? Porque chegou o momento de eu curar ele. Chegou o momento de eu mudar a vida dele. Jesus sabia o que ele fazia. Todos os milagres de Jesus tinham um propósito muito bem definido. Jesus não brincava de milagreiro ou algo nesse sentido. Todos os milagres, todos os prodígios, todos os sinais, Jesus fazia com um grande propósito. Então Jesus chama aquele homem e ele faz uma coisa bem inusitada. Jesus gospe no chão, na terra, e com o dedo faz uma espécie de uma lama, com um guspe na terra, e pega aquele barro que ele mesmo produziu e pôs no olho do cego. E disse para aquele homem: vai e se lave o seu rosto. E aquele homem então foi ao tanque de Siloé, ele lavou o seu rosto, e ele então viu, o milagre aconteceu. Ele voltou enxergando. E quando ele volta enxergando, as pessoas reconhecem esse milagre. E começam a dizer: mas não é aquele homem que pedia esmola, não era aquele homem que estava aqui cego, não é aquele homem que nós conhecemos, ele desde criança, que anda aqui pelas ruas, cego, e nós ajudamos ele, como é que pode? Ele está agora enxergando. E indagaram aquele homem, e aquele homem então disse: eu não sei o que aconteceu. Eu só sei que
o Nazareno, Jesus, um homem chamado Jesus, fez uma lama, pôs nos meus olhos e disse para mim se lavar no tanque de Siloé, e eu voltei enxergando. Todos os milagres de Jesus, irmãos, é para fazer notório o seu poder. Se Deus faz algo na sua vida, você deve fazer como este homem aqui. Anunciar o que Jesus fez. Jesus fez isso na minha vida. Jesus fez aquilo na minha vida. Quantas vezes perdemos essas oportunidades de falar daquilo que Deus fez na sua vida? Será que Deus fez algo por você? Eu quero que você pense agora, será que Deus fez algo pela sua vida? O que Deus fez por você? Quem seria você se Deus não te alcançasse? Quem seria você se Deus não agisse na sua vida? Será que você tem um testemunho para contar? Será que houve alguma obra de Deus na sua vida? Claro que houve. E por que você não conta? Por que você não fala? Por que você não anuncia? Porque isto que aconteceu é para a glória de Deus. E Jesus, Ele quer que nós venhamos a divulgar, a publicar aquilo que Deus fez por nós. E este homem fez isso. Ele publicou algo que foi ali no particular. Ele contou para as pessoas. Então os fariseus interrogam o cego, chamam ele e diz: não, mas isso não é possível. Isso não é possível, me conte o que aconteceu. E novamente, ele relata a mesma história. A história é que eu estava lá, alguém me chamou, Jesus fez um lodo, colocou nos meus olhos, eu fui me lavar e eu cheguei enxergando. E pegaram Jesus no sentido de, não, mas ele não guardou o sábado. Ele fez isso num sábado, e houve uma divisão, porque alguém dizia que Jesus era um pecador, que Jesus era uma pessoa não digna, que Jesus estava perturbando o judaísmo, a religião deles, que Jesus estava fazendo isso, que Jesus não era profeta coisa nenhuma, que era um endemoniado. Outros diziam, não, só pode curar uma pessoa se esta pessoa for de Deus. Não é possível ele ser um homem normal. E ali começou a haver uma discussão. Começou a haver ali dois lados das coisas. Irmãos, Jesus foi chamado de endemoniado. Pensou isso? Às vezes, alguém diz, eu não admito falar isso contra mim. Eu não admito falar aquilo contra a minha vida. Jesus também passou por isso. Que só fez o bem e foi chamado de endemoniado. Então é para nós sabermos que Jesus passou por tudo aquilo que nós também passamos. Então Jesus, depois disso, aqui no versículo 32, capítulo 9, desde que o mundo existe, jamais se ouviu alguém que tenha aberto os olhos de um cego de nascença. E de fato, irmãos, esta passagem aqui, ela é um cumprimento de que Jesus é o Messias, de que Jesus é o Cristo, é o Filho de Deus. Aí no versículo 35, Jesus vai dizer que a pior cegueira não é a física, que a pior cegueira não é a cegueira humana, mas que a pior cegueira é a cegueira espiritual. E Jesus vai dizer que aqueles homens todos enxergavam,
Aquele homem que era cego não enxergava, mas ele creu, ele acreditou, ele se rendeu a Jesus, ao senhorio de Jesus. Então Jesus disse que aquele homem, ele via mais do que os outros. De que na verdade, os outros todos que eram cegos. Olha isso. Jesus aqui, a partir do versículo 35, ele vai dizer que os outros é que eram cegos e que a pior cegueira é a espiritual. Versículo 37. Jesus lhe disse: você já o tem visto e é aquele que está falando com você. Porque Jesus se apresenta àquele homem de novo. Então ele afirmou: eu creio, Senhor, e o adorou. Jesus continuou: eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem, vejam, e os que veem, tornem-se cegos. Alguns dos fariseus que estavam perto dele perguntaram: por acaso também nós somos cegos? Jesus estava discutindo com a nata do judaísmo. E Jesus estava dizendo até mesmo em parábolas para eles: olha, eu vim para os que estavam cegos sejam abertos os olhos. Mas quanto aos cegos, se tornem, aqueles que acham que vêm, tornam-se cegos. E aí a carapuça serviu. E aqueles homens disseram: por acaso somos nós os cegos? Jesus respondeu: se vocês fossem cegos, não teriam pecado algum. Mas porque agora dizem, nós vemos, o pecado de vocês permanece. Jesus disse exatamente ao contrário do que as pessoas acham. Ele diz assim: se vocês acham que vem, o pecado permanece. Vocês continuam cegos. Mas se vocês confessassem e crescem em mim, os seus olhos seriam abertos. A partir deste diálogo, a partir desta ação de Jesus ter curado um cego, e a partir desse diálogo que Jesus faz com os líderes religiosos, ele vai dizer: em verdade, eu digo a vocês, quem não entra no curral das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, este é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta, este é o pastor das ovelhas. Para este, o porteiro abre, e as ovelhas ouvem sua voz, e ele as chama pelas suas próprias ovelhas, pelo nome, e as conduz para fora. Eu quero falar hoje, queridos, sobre o prazer de seguir a Jesus. O prazer que nós devemos ter de seguir a Jesus Cristo. Como nós vemos aqui, Jesus, ele se apresenta como o bom pastor. O pastor que entra pela porta. Não é o pastor que entra por outro lugar, mas é o pastor que entra pela porta da frente. E a Bíblia diz aqui que o porteiro abre e as ovelhas ouvem sua voz. Quem ouve a voz de Jesus são as ovelhas dele. Quem não ouve a voz de Jesus é porque não é ovelha. É porque não é ovelha. Porque não conhecem a voz de Jesus Cristo, o bom pastor. Quando nós anunciamos a palavra de Deus, quando nós pregamos a palavra de Deus, as ovelhas vão ouvir.
E as ovelhas vão se aproximar, porque vão entender a voz do bom pastor, de Jesus Cristo. Por isso, irmãos, nós precisamos anunciar a palavra de Deus, porque as ovelhas vão ouvir. Deus tem ovelhas neste mundo que ainda estão perdidas. Deus tem ovelhas neste mundo que ainda estão fora do aprisco, mas o Senhor quer trazê-las para o aprisco. E como elas vão ouvir a voz de Jesus, se nós não anunciarmos a palavra do Senhor? Se nós não anunciarmos com a voz de Jesus Cristo. Então, o primeiro prazer que eu vejo em seguir a Jesus, eu tenho prazer em seguir a Jesus Cristo, no versículo 3, diz aqui, que ele chama as suas próprias ovelhas pelo nome. As ovelhas conhecem, o pastor conhece suas ovelhas. O pastor conhece as ovelhas e as chama pelo nome. Isso é Jesus Cristo. Ele conhece você, ele conhece a mim. Nós não somos números. Nós não somos apenas um número. Deus conhece cada ovelha. Ele não apenas sabe quem você é, como Ele te conhece também. E isso é maravilhoso, eu saber que Deus me conhece. Deus sabe quem eu sou. Olha o que a Bíblia diz em Salmo 103, versículo 14. Salmo 103, verso 14, que diz assim: pois Ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. Ele conhece nossa estrutura e sabe que somos pó. Ele conhece as suas limitações, Ele conhece suas lutas, Ele conhece suas provas, Ele conhece suas dificuldades, Ele conhece seus defeitos, Ele conhece suas virtudes. Ele sabe quem você é. Não adianta se esconder de Deus. Ele sabe quem somos. Então, quando eu vejo que Deus me conhece, eu devo ter prazer em seguir a Ele, como essas ovelhas aqui. Jesus entra pela porta. O porteiro sabe quem Ele é. Quem é o porteiro? É Deus, é o Pai. E as ovelhas ouvem sua voz. Quem não é ovelha não ouve a voz do bom pastor, de Jesus Cristo, a voz de Deus. Por quê? Por que eles não ouvem a voz de Deus? Porque não são ovelhas de Jesus. Não são seguidores de Jesus. Então a primeira coisa que eu vejo maravilhosa aqui é que Jesus conhece cada um de nós. A segunda coisa aqui, meus amados, é que Jesus mostra os caminhos certos. Olha aqui o versículo 4. Depois de levar para fora todas as que lhe pertencem, vai na frente delas. E elas o seguem, porque reconhecem a voz dele. Eu quero que você imagine agora várias ovelhas, um rebanho de ovelhas, e um pastor conduzindo estas ovelhas. E lá em Israel, pastor é uma profissão típica, uma profissão normal, cultural. Há muitos rebanhos de ovelhas, e olha que interessante, como existem vários pastores, existem vários rebanhos. Um pastor, ele quando ergue a sua voz, e ele vai à frente, as ovelhas dele vai junto do pastor. As ovelhas do outro pastor não vai, porque ouvem a voz daquele pastor.
Então as ovelhas do outro pastor não vai junto com aquele pastor ali. Daqui a pouco um outro pastor ergue o seu cajado, ergue sua voz, e aquelas ovelhas vão para aquele respectivo pastor, que ouve a voz do seu pastor. Jesus estava dizendo isso. E quando ele está dizendo isso aqui, é algo natural para aquelas pessoas que ouvem ali. E o que ele está dizendo é que quando ele fala, Jesus, as suas ovelhas, que somos nós, ouvimos a sua voz. Amém, irmãos? As ovelhas ouvem a voz de Jesus. Agora, quando há uma palavra diferente da voz de Deus, as ovelhas do Senhor vão dizer: essa voz não é do meu pastor, essa voz não é de Jesus, essa voz não é de Deus. Elas vão ter o que, irmã? Discernimento da palavra de Deus. O que está faltando em muitos lugares, o que está faltando em muitas pessoas. Ouvem muitas vozes, mas será que a voz de Deus? Uma ovelha conhece a voz de Deus. Quando vem uma profecia, que é uma bênção, muito bênção, eu creio em profecias, mas quando vem a profecia, a ovelha testifica no coração. A ovelha vai confirmar: ou essa é a voz do meu pastor, essa é a voz do meu Deus, essa é a voz de Jesus, essa é a voz da sua palavra. Mas quando vem uma profecia, uma falsa profecia, ou que gera um questionamento: olha, essa voz não é a voz de Jesus, essa não é a voz de Deus, essa não é a voz da sua palavra. Nós precisamos ter esse discernimento. Por quê? Porque as ovelhas vão ouvir a voz de Jesus Cristo. E Jesus está dizendo isso aqui, que Ele é o bom pastor. Ele é o bom pastor. Se nós devemos seguir alguém, nós devemos seguir a Jesus. Porque Ele é o bom pastor das nossas vidas. Depois de levar para fora todas as que lhe pertencem, Ele não leva ovelhas que não pertencem a Ele. As que lhe pertencem, vai na frente delas. Então o pastor, ele vai à frente, e ela os seguem, porque conhece a voz dele. Então o que eu vejo aqui? É que Jesus mostra caminhos certos para nós. Se nós, irmãos, se nós obedecermos a Jesus, e se nós caminharmos aonde Jesus vai, não tem como dar errado. Não tem como dar errado. Só dá errado quando nós deixamos Jesus de lado e nós seguimos os nossos caminhos. Quando nós seguimos os nossos caminhos, quando nós seguimos as nossas direções, quando somos guiados pelos nossos sentimentos, quando somos guiados pelas nossas emoções, aí as coisas vão dar errado. Mas quando somos guiados por Jesus, dá certo. Siga Jesus. Siga Jesus. Não siga homem. Não siga mulher. Siga Jesus. Siga Ele. Não idolatre ninguém. Siga Jesus. Siga Ele. Sabe, irmãos, nós devemos, Ele é o bom pastor das nossas vidas. Nós precisamos, através da sua palavra, através das pregações, entender que há uma direção a ser tomada. Siga a direção. Quando Deus fala com você, através da palavra de Deus, através da pregação bíblica,
através da exposição da palavra de Deus. Jesus está direcionando suas ovelhas. Jesus está caminhando à frente delas. E Jesus está trazendo um bom caminho para essas ovelhas. Eu sei que Jesus tem um bom caminho para mim. Jesus tem um bom caminho para você. Jesus tem um bom caminho para a tua família. Se você seguir a Jesus, este é o prazer de seguir a Jesus, porque Ele apresenta caminhos certos. Nem sempre são caminhos lineares, nem sempre são caminhos retos, mas mesmo os caminhos, às vezes, com dificuldades, mas são os melhores caminhos. Não foi isso que o profeta Isaías diz? Deus usando ele, os meus caminhos não são os vossos caminhos, nem os meus pensamentos são os vossos pensamentos, porque os meus caminhos são maiores do que os teus, e os meus pensamentos são maiores do que os teus. Às vezes o caminho de Deus é o mais difícil, quase sempre é o caminho mais difícil, é o caminho apertado, é o caminho estreito, é o caminho com dificuldades, porque o caminho da perdição é um caminho largo, é um caminho tranquilo, folgado, sossegado. Mas o caminho de Jesus, irmãos, é o caminho ainda, um caminho estreito, mas é o melhor caminho. Então, mas Ele apresenta para mim caminhos bons, siga isso. Eu tenho prazer em seguir a Jesus. Você deve ter prazer em seguir a Jesus. Porque aonde Ele vai, eu devo seguir a Ele. Aonde Ele virar, eu vou virar. Aonde Ele ir reto, eu vou reto. Aonde Ele parar, eu paro. Aonde Jesus for, eu vou. Aonde o que Jesus ouve, eu ouço. O que Jesus faz, eu faço. Eu tenho prazer em seguir a Jesus. Por quê? Porque Ele tem o melhor. Tenha prazer em seguir a Jesus. Porque somos suas ovelhas. Ovelhas do seu aprisco. Ovelhas do seu aprisco. Quero perguntar para você, você é a ovelha de Jesus? Você é a ovelha de Jesus? Terceira coisa que nos faz ter prazer em seguir a Jesus, está aqui nos versículos 9 e 10, que diz assim: eu sou a porta, se alguém entrar por mim, será salvo, entrará, sairá e achará pastagem. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Então a terceira coisa que eu vejo aqui é que Jesus, Ele supre nossas necessidades. Como bom pastor, Jesus supre as nossas necessidades como ovelhas que somos. Olha só, qual é a nossa necessidade? A primeira delas, salvação. A primeira necessidade de um homem, de uma mulher, de um ser humano é a salvação. Jesus fez um milagre na vida daquele homem, não fez? Só que Jesus não se contentou com o milagre da cegueira física. Jesus também queria curar ele da cegueira espiritual. E Jesus foi até ele e disse: você crê em mim? Ele disse: eu creio, e o adorou. Então Jesus deu a salvação para ele. Quantas pessoas, irmãos, são curados, são abençoados, mas não são salvos? Quantas pessoas recebem as bênçãos de Deus, mas não são salvas? Não permanecem no caminho de Deus? Ou seguem Jesus apenas pelos pães que Jesus multiplicava?
Mas a maior necessidade nossa é a salvação. E Jesus disse: eu sou a porta, quem entrar por mim será salvo. Sabe o que isso significa? Que não há outra porta para a salvação. Não há outro que nos salve. Só Jesus salva. Não tem outro ser, não tem outra pessoa, não tem outra ideologia, não tem outra filosofia, não tem outra religião. Só Jesus é que salva. Ele é a porta e não tem outras portas. Ele é a porta. Ele não é só a porta, mas Ele é o caminho. Ele é a verdade. Ele é a vida. Ele é o bom pastor. É Jesus. É Jesus Cristo. Então Ele supre nossas necessidades como salvação. Ele supre nossas necessidades também do alimento. Ele nos leva a pastos verdejantes como ovelhas dele. Ele nos dá água quando precisamos. Quando você estiver com fome, Ele te fortalece. Quando você estiver com sede, Ele te mata a sua sede. Ele te ajuda nos momentos mais difíceis. Ele está com você. Se for preciso, Ele te pega no colo, Ele te leva. Esse é o nosso Deus, esse é o nosso bom pastor. Ele nos dá força, Ele deseja e providencia o bem-estar das ovelhas. Ele não se contenta com que elas tenham uma existência de privação, de miséria, não. Ele quer que nós vivamos uma vida plena, que tenhamos bastante pasto, que tenhamos bastante saúde, que tenhamos também uma vida e vida com abundância. Como bom pastor, Ele quer que tenhamos uma vida com abundância, uma vida plena, uma vida satisfeita, abençoada em Deus, em Jesus, em Cristo. É isso que Ele deseja para nós. Por isso Ele supre nossas necessidades, mas o ladrão não. O ladrão, ele vem para matar, roubar e destruir. Ele vem para roubar os teus sonhos, os teus projetos. O ladrão aqui nessa passagem, irmãos, nós a conhecemos como o diabo, como nosso adversário. Mas aqui no contexto bíblico, está falando aqui dos falsos apóstolos, dos falsos mestres, dos falsos cristos, que estes arrancam a pele das ovelhas, matam, roubam os seus sonhos, destrói suas ovelhas. Mas Jesus disse: eu vim para que tenham vida, e vida com abundância. Então eu tenho prazer de seguir a Jesus. Você deve ter prazer em seguir a Jesus, porque Ele supre nossas necessidades. Quarta coisa, aqui no versículo ainda 10, Ele nos oferece uma vida abundante. Começa aqui na terra e termina no céu. Em Mateus capítulo 7 nos fala sobre isso também. Quando Ele nos diz que nós, da porta estreita, aqui no versículo 13, quem entra pela porta estreita conduz à salvação. Aí a partir do versículo 15, ele vai dizer sobre os falsos profetas. Cuidado com os falsos profetas, que se apresentam a vocês disfarçados de ovelhas, mas por dentro são lobos vorazes. Pelos frutos vocês os conhecerão. Por acaso colhem uvas de espinheiros
ou figos de ervas daninhas? Jesus está dizendo para nós termos cuidado. Assim toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produzem frutos maus. Olhe para a vida vai dizer. Olhe para os frutos. Quais frutos dão? Não é verdade, irmãos? Aí no versículo 21 ele vai dizer: quem entra no reino dos céus. Então, o Senhor tem uma vida abundante para nós. Ele tem uma vida abundante a começar aqui na terra, mas principalmente no céu. Por isso devemos ter prazer em seguir a este Jesus. Quinto lugar, Jesus, ele deseja um relacionamento pessoal comigo e com você. Ele não quer um relacionamento, sabe, coletivo, mas um relacionamento pessoal. Um relacionamento íntimo. Olha o versículo 14, que nos diz assim: eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas, e elas me conhecem. Eu conheço elas, mas ao mesmo tempo elas me conhecem. Deus quer um relacionamento íntimo. Deus, ele conhece você. A pergunta é: você conhece Jesus? Você conhece a Deus? Você segue Jesus? Quando Ele determina, quando Ele fala, quando Ele direciona, quando Ele aponta, você conhece sua voz? Você conhece quem é Jesus? Você segue a Jesus? Conhecer fala de intimidade. Alguém que está, por exemplo, um artista. Ah, eu conheço fulano e tal. Será que você conhece? Você anda com ele? Eu conheço aquela pessoa. Você conhece? Ou você ouviu? Ou você vê apenas nos palcos? Ou você vê apenas publicamente? Quando a gente fala que conhece, a gente conhece nos bastidores. A gente conhece sem as luzes, sem os holofotes, sem o público. Quando a gente conhece de verdade. No dia a dia, a gente pode dizer: eu conheço aquela pessoa. Eu conheço, porque ando, porque sei, porque caminho junto. Você conhece Jesus? Você anda com Jesus? Ou você conhece Jesus daqui, do culto, da igreja? Do que o pastor fala? Você tem o teu relacionamento com Jesus? A tua experiência com Jesus? Ou você tem daquilo que você ouviu falar? Daquilo que você ouviu dizer? É importante que as ovelhas conheçam o seu pastor. O seu bom pastor, conheçam Jesus Cristo de Nazaré. Intimidade. Então, eu tenho prazer em seguir a Jesus, porque Ele quer este relacionamento. Ele deseja de nós esse relacionamento. Deixa eu dizer uma coisa para você. O ladrão não deseja o relacionamento, porque ao se relacionar descobrirão quem ele é. Jesus não, pode me conhecer, pode andar comigo. Jesus é assim. Mas o salteador, o ladrão, ele não deseja, ele não quer que o conheçam. Por quê? Porque vai conhecer a sua verdadeira essência. Mas Jesus, por isso eu sou feliz, e você também, de seguir a Jesus. Porque Ele deseja, Ele quer essa intimidade. Em último lugar, por que devemos ter prazer em seguir a Jesus? Porque Ele nos protege em qualquer situação. Ele nos garante proteção. Ele diz: eu vou adiante de vós. Ele diz aqui. E eu protejo, eu dou a minha vida pelas ovelhas.
Sabe quem dá a sua vida pelas ovelhas? Só Jesus. É Jesus quem dá a sua vida pelas ovelhas. Ele deu sua vida por mim. Ele deu a sua vida por você. Ninguém dará a vida por você. Ninguém. Ninguém dará a vida por você. Só Jesus. Jesus deu a sua vida por amor a nós. Ele se entregou em nosso lugar. Jesus. Por isso Ele nos protege. Ele nos guarda. Ele nos livra. Porque Ele nos ama de uma maneira a qual nós não merecemos. E Ele, a ponto de dar a sua vida por amor a nós. Por isso Ele é o bom pastor. O inimigo não dá a sua vida. O diabo não dá a sua vida. Pelo contrário, ele quer roubar a tua. Pelo contrário, ele quer matar a tua. Mas Jesus não. Jesus dá, Ele doa a sua vida por amor a nós. Como não amar a Jesus? Como não seguir a Jesus? Como não nos render a Jesus? Como não dar aqui a nossa vida para Ele, se Ele deu para nós? Quando nós entendemos quem é o bom pastor, quando nós conhecemos quem é o bom pastor, nós nos tornamos suas ovelhas. Sabe por que as pessoas não são ovelhas de Jesus? Sabe por que as pessoas não seguem a Jesus? Porque não conhecem Jesus. Porque não seguem a Jesus, porque não conhecem o amor de Jesus. Porque não sabem a profundidade do amor de Jesus. Porque não entenderam o sacrifício que Jesus fez por amor a nós. Porque quando nós entendemos isso, irmãos, e quando nós entendemos a nossa miserabilidade, nós entendemos a nossa condição, aí nós passamos a amar a Jesus e passamos a viver com Ele. Você é a ovelha de Jesus? Vale a pena seguir a Jesus? Vale a pena seguir a Ele, meus amados? Seguir a Jesus é uma pergunta feita e que nós muitas vezes não temos noção dessa pergunta. O que é seguir a Jesus? Um islâmico talvez teria essa noção. Você segue a Jesus Cristo? Talvez um muçulmano teria essa noção. Você quer seguir a Jesus Cristo? Mas para nós, o que é seguir a Jesus? Seguir a Jesus é se doar a Ele. Seguir a Jesus é abrir mão da sua própria vida, assim como Ele abriu mão da sua. E seguir a Ele, reconhecer que Ele é o Filho de Deus, reconhecer que Ele é o Salvador, Cristo enviado por Deus para nos salvar. Aí então, eu o confesso como meu Senhor e Salvador. Jesus não é só apenas o nosso Salvador. Ele quer ser também o nosso Senhor. Ele quer ser o nosso Senhor. Ele quer ir na frente e as suas ovelhas o seguindo. Quando você tira uma folguinha e você sai do aprisco, você só vai cometer cabeçadas, besteiras. Você só vai fazer o que é errado. E talvez essas saídas não dá tempo de voltar. Mas o que o Senhor quer é que você esteja ali, seguindo a Ele, seguindo a Jesus Cristo. Vale a pena seguir a Jesus, porque só Ele conhece você totalmente. Você sabia disso?
Só Deus conhece você totalmente. Teu filho não conhece você. Tua esposa, teu marido não conhece você. Totalmente não. Só Jesus conhece você totalmente. Totalmente, absolutamente. Integralmente, só Jesus te conhece, porque Ele te formou. Ele te fez. Vale a pena seguir a Jesus, porque só Ele tem o caminho certo para mim. Outros não têm o caminho certo para mim. Só Ele tem o caminho certo para mim. Vale a pena seguir a Jesus, porque só Ele pode suprir minhas necessidades. Ninguém pode me salvar. Só Jesus. Então é só Ele que pode me salvar. Então só Ele que supre minhas necessidades. Outros podem suprir outras necessidades, mas a salvação, só Jesus, Ele é a porta, não tem como. Então eu tenho prazer em seguir a Jesus, porque só Ele salva. Vale a pena seguir a Jesus, porque só Ele nos oferece uma vida em abundância. Vale a pena seguir a Jesus, porque Ele quer intimidade conosco. E vale a pena seguir a Jesus, porque Ele deu a sua vida por mim, meu amado irmão. Ele deu a sua vida por mim. Põe a mão no teu coração e diz assim: Ele deu a sua vida por mim. Fala assim: por mim. Ele deu a sua vida por mim. Ele deu por você. Ele deu sua vida por você. Vale a pena seguir a Jesus. Fiquemos de pé em nome do Senhor.